Os caçadores de mitos são profissionais. Os experimentos são conduzidos com a ajuda de especialistas. Não tente fazer isso em casa. Neste episódio, em alta velocidade de Mythbusters. Uou! Primeiro, Olha, tá saindo fumaça da calça dele, cara. uma história de despejo O forçado. ladrão tenta roubar a casa. Opa! Fica preso na chaminé. Ele tá sofrendo pra entrar. Eu que tô sofrendo aqui, cara. A família chega em casa sem saber que ele tá lá e acende a lareira. E... Pum! O criminoso vira um foguete. Depois, o encontro mítico de uma motosserra com um projétil. Isso é absolutamente ridículo. Alguém dá um tiro numa árvore. Olha ele aqui. Aí, anos depois, um lenhador corta o tronco com uma motosserra, a serra dispara o projétil e mata o cara. Pronto. O que pode sair errado? Essa história é a cara dos caçadores de mitos. Mythbusters, os caçadores de mitos. Chaminé Canhão. O primeiro mito é um alerta para qualquer Papai Noel de plantão ou criminoso gordinho. A história diz que na hora de invadir a casa, o ladrão entalou na chaminé. Os moradores acenderam a lareira que usava gás propano. E então, bum! O intruso saiu voando como um foguete. Brian, esse mito vai ser demais. Com certeza. A gente vai precisar de um monte disso e um voluntário corajoso. Gás propano é bem fácil. Um voluntário corajoso não vai ser fácil de achar. Então, por onde a gente começa? Estequiometria. Sim, claro, o equilíbrio perfeito de ar e combustível para causar uma bela explosão. Pouco combustível, Não explode. pouco ar, Não explode também. mas encontrando a mistura mágica dos dois... Grande explosão. Exato. Vamos começar por aí e descobrir o que precisa pro propano explodir. Supostamente, esse mito se passa em alguma cidade do interior. Como o município não fornecia gás encanado, as casas usavam propano. Então a gente vai testar as propriedades explosivas desse gás. O gás propano está na mão, mas para fazer um ladrão voar, os caçadores precisam das condições ideais de ignição. E com o apoio moral da cadelinha Bo, é hora de encontrar a relação estequiométrica perfeita de ar e combustível. Parece que tô roubando um banco. Ignição ok? Voilá. A gente vai encher cada um desses tubos com uma mistura específica de propano e de ar. Aí nós vamos fechar os tubos e acender para ver qual explosão joga a tampa mais longe. Aí vamos marcar exatamente a altura de cada uma das misturas explosivas. Mais propano não significa necessariamente uma explosão maior. O primeiro tubo vai ter 50%? Então, os 3 primeiros testes serão com 50%, 30% e 15% de gás propano misturado com ar. Para acertar as proporções, os caçadores usam uma técnica borbulhante. Ciência é uma coisa linda. Quando eu falar, o Brian vai abrir o gás propano que vai passar por essa mangueira até esse cilindro. Conforme entra no tubo, o propano empurra a água por essa outra mangueira até cair dentro do balde. Assim, nós colocamos a quantidade exata de gás em cada experimento e... pode parar no meio da fita. Pronto. O propano entrou, vamos encher o resto com ar, tá pronto? Claro. Lá vai. Depois, a gente injeta o ar comprimido e elimina o resto da água. Assim nós teremos a proporção perfeita de ar e propano para o experimento. Isso, acabou, fecha as duas válvulas. A mistura 50-50 com 50% de propano e 50% de ar tá pronta pra explodir. Essa mistura de propano e ar do primeiro tubo parece rica demais. Eu não sei se vai explodir, mas esse é o objetivo do teste. 50% de propano e 50% de ar. Ignição em 3, 2, 1. Muito rica. Muito rica mesmo. John tinha razão.
A mistura mágica não pode ser meio a meio. Mas antes de continuar a aula de química, a dupla dinâmica começa o segundo mito. Tiro na árvore. É mais um mito não muito urbano que vamos ver hoje. Tudo começa com um caçador que erra o alvo. O projétil fica alojado no tronco. E alguns anos depois, chega a madeireira. A motosserra se depara com o projétil, que dispara a uma velocidade fatal. É o pior pesadelo de um lenhador. Essa história é muito louca. E eu adoro porque esse mito existe há muito tempo. Todo mundo já ouviu falar. Essa história é a cara dos caçadores de mitos. Vamos começar. Bora! Para testar esse mito, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, um tronco, um cartucho de munição e a arma da história, a motosserra. Mas antes, a gente quer saber a velocidade de rotação desses dentes. Com a câmera de alta velocidade, a gente vai usar a distância e também o tempo para calcular a velocidade. A voracidade do mito depende da velocidade. Um rifle de caça comum tem uma velocidade de disparo de 760 metros por segundo. Agora, vamos medir a rotação da motosserra. Legal. Com a câmera de alta velocidade, a gente costuma colocar a escala atrás do objeto testado. Mas na motosserra, nós vamos medir a velocidade desse dente pela escala. Então, dessa vez, nós pintamos as marcações direto no objeto. E para se transformar em um lenhador, John precisa se vestir a caráter. Você tá lindo, John. Agora já pode operar uma motosserra. Vamos ver. Vamos lá, teste de velocidade da motosserra em 3, 2, 1, vai! Basta uma acelerada em rotação máxima. E já podemos checar a câmera lenta. E aí, tá pronto? Opa, bora lá. Usando um dente da serra como referência, eles calculam a velocidade. Uns 27 metros por segundo. 27 metros por segundo não parece muito quando a gente fala de projéteis, mas o mito fala de uma motosserra atingindo um projétil. Considerando o peso da corrente, do volante, do pistão e tudo mais, o projétil vai voar com muito mais velocidade do que a corrente. E por isso o mito pode ser plausível. 27 metros por segundo não chega aos pés de um rifle de caça. Mas a transferência de energia da massa de uma motosserra para um projétil leve pode fazê-lo voar bem mais rápido. Mas pode ser fatal? Só há uma maneira de descobrir, montando um sistema para testar a uma distância segura. Nós vamos fazer um teste preliminar com a motosserra e o projétil. Mas para testar direito, a corrente da serra precisa acertar o projétil no mesmo lugar e todas as vezes. A gente precisa de uma estrutura firme e controlada remotamente. Assim, a serra vai cortar o tronco com uma velocidade constante, sem machucar ninguém. Só falta a motosserra. Legal. A gente vai colocar uma trava para parar? Vamos colocar uma trava para limitar o movimento. Mais ou menos assim. Tá bom. E antes que você possa gritar madeira, o lenhador mecânico está prontinho para trabalhar. Para operar a motosserra de uma distância segura, a gente montou esse braço de metal para prender no gatilho da ferramenta e vai ficar bem firme. E então, colocando essa mola no braço, nós puxamos um cabo para acelerar a motosserra. Você adora ou detesta esse trabalho? Eu adoro, olha que beleza. Eu não sabia se era um gemido de prazer. Ficou ótimo. Olha, deu certo. Mas a serra precisa de um alvo. Então, para a prova de conceito, Brian improvisa usando acrílico e isopor. Isso é um sanduíche de projétil. Por quê? A motosserra precisa comer alguma coisa, né? A gente quer ver como o projétil vai sair do tronco. Beleza, traz o sanduíche. A motosserra está presa. Pronto, isso ficou firme. Muito bom. Eles testam o alinhamento. Deu certo. E as câmeras de alta velocidade estão posicionadas. Olha o trabalho que a gente tem para captar aquela cena perfeita em câmera lenta e entender a ciência por trás do teste. Nesse caso, nós estamos usando um elevador, extensores elásticos compensados, suportes de câmera com um monte de coisa para regular a posição. Tudo isso para filmar uma bela cena em câmera lenta. Pronto? Vamos começar? Motosserra versus projétil no isopor. Em 3, 2, 1... Agora vai.
O acelerador funciona perfeitamente. Vai cortar... Olha isso, cara. O projétil tá em algum lugar por aqui. Sério? É, mas não foi como você tá pensando. Ele saiu lentamente do isopor, caiu da mesa e tá por aqui, em algum lugar no chão. Deu até pra ver o projétil caindo a olho nu, então a imagem em câmera lenta vai ser ridiculamente lenta. Realmente, a câmera lenta não impressiona ninguém. Beleza, então a serra acertou o projétil. Mas em vez de sair voando, ele fez... e caiu no chão, cara. A lâmina faz contato, mas não há uma saída livre para o projétil. A gente vai ter que repensar esse teste, né? É, vamos recomeçar. Tudo bem. Para dar certo, o projétil precisa ficar posicionado na beira da placa de isopor. Para facilitar a saída, nós removemos essa parte para a serra bater e o projétil sair voando. Pronto? Vai! Motosserra versus projétil. Segundo teste com saída livre em 3, 2, 1... Desliga! Segura! Eu fiquei maluco? Você ouviu Ouvi isso? sim, o projétil acertou a proteção. Que legal. Qual foi o resultado desse teste? A serra entrou, os dentes bateram no projétil e... na proteção, bem onde estava a minha cara. Nesse teste com o isopor, nós comprovamos que uma motosserra pode fazer um projétil voar com força. Agora chegou a hora de disparar em um tronco de verdade. Mas antes de atirar nas árvores, vamos voltar ao mito da lareira de propano para descobrir se é possível transformar uma chaminé em um canhão e um ladrão em um vilão voador. 50% de propano e 50% de ar. Ignição em 3, 2, 1. Muito rica. Muito rica mesmo. É isso que acontece quando não tem ar suficiente para ignição. Agora nós vamos para o segundo teste com 30% de propano e 70% de ar. Mais uma vez, as proporções são calculadas nos mililitros. Teste estequiométrico com 30% de propano e 70% de ar. Em 3, 2, 1. A mistura continua rica. É? Como na primeira vez, a mistura com 30% de propano tinha pouco oxigênio para explodir. E agora as expectativas são explosivas. 15% de propano, 85% de ar. Fogo! Mas nada acontece. Ah, eu estava pronto para pegar a tampa. Você já deve ter ouvido a expressão motor afogado. É exatamente o que aconteceu aqui. Uma mistura rica demais significa muito combustível e pouco oxigênio para causar a explosão. É a mesma coisa que acontece no carro quando ele não quer pegar. Ou quando você puxa a ignição da motosserra e sente aquele cheiro de combustível porque falta oxigênio para fazer o cilindro explodir. O segredo de uma combustão é um triângulo de fatores. Combustível, oxigênio e ignição. Nós temos a ignição, temos o combustível, mas o que falta é mais oxigênio. Para aumentar as chances, eles diminuem o propano. 10% de propano em 3, 2, 1, fogo! Ou não. Mesmo 10% é uma mistura rica demais. Pode abrir o ar? Então, os caçadores reduzem para 7%. 7% propano, 93% ar em 3, 2, 1... Eu vou suspirar aliviado, tipo... Mais uma vez. Ainda tá subindo. Opa, Tá não. indo. Não, continua subindo. Tá perdendo velocidade. E... É o chegou ao máximo. Beleza. 7%. Beleza. Será? Talvez 5% de propano seja ainda melhor. Pronto? Vai. Que legal. Com apenas 5% de propano, a tampa passou do limite da nossa escala na parede. A primeira tampa com 7% de propano voou a 5,8 metros por segundo. A segunda tampa com menos propano, só 5%, voou a 9,1 metros por segundo. Foi uma explosão mais forte. Já deu. 3%.
E para confirmar que eles descobriram a mistura mágica, 3% de propano. Isso mesmo, senhoras e senhores. Teste com apenas 3% de propano em 3, 2, 1... Muito pobre. Muito pobre. Agora a gente foi longe demais na outra direção. Com 3% de propano, a mistura tem pouco combustível para causar uma explosão. Nós descobrimos a relação perfeita de ar e propano. E vamos testar essa mistura em uma chaminé em escala reduzida, com uma lareira na base. Não pode deixar entrar ar. Por quê? Porque o propano é mais pesado que o ar e pode se acumular no fundo da lareira, e isso afetaria a mistura de ar e combustível. E essa é a nossa chaminé. Maravilha! Explosão confinada em 3, 2, 1... Isso é um ótimo exemplo para a gente tentar entender a estequiometria do dilema fogo versus explosão. Quando é dada a ignição, a gente vê uma chama acendendo na chaminé. Isso não é uma explosão. Mas quando a chama consome um pouco do oxigênio embaixo, no fundo da lareira, acontece aquela reação mágica e BUM! A mistura ideal de gases causa uma explosão. Qual é a conclusão até agora? Nós descobrimos que a mistura mágica é 5% de propano e 95% de ar. Nós mostramos que uma chaminé com a saída fechada causa uma explosão bem forte. O próximo passo é fazer uma chaminé em escala real e uma lareira em escala real. Assim, quando o ladrão fica preso na chaminé, a gente introduz a mistura e manda o bandidão voando pelos ares. Os testes na oficina acabaram. É, hora de fazer uma chaminé de verdade. para descobrir se uma pessoa pode ser disparada acidentalmente de uma chaminé. 3, 2, 1... Os caçadores testaram o potencial explosivo do gás propano. Que beleza. A gente realizou uma série de testes em escala reduzida e descobrimos que a mistura perfeita de propano e ar é 5% de propano e 95% de ar. Então, o próximo passo é pegar essas informações e construir uma lareira e uma chaminé em escala real. A parte mais difícil do teste é construir uma chaminé em escala real na oficina. Então, a solução é montar o tubo em segmentos. Isso aqui é um tijolo de chaminé, um tijolo de barro que é usado para montar uma chaminé comum. Nós temos que colar 12 peças como essa para atingir a altura certa. Uma dica rápida, eu estou usando um adesivo de poliuretano para construção. Funciona bem nesse barro, mas o barro é muito poroso, então jogando um pouco de água, o produto adere melhor. Um já foi, faltam 3. No local do teste, a gente vai remover esses suportes e usar o mesmo gabarito para colar 4 conjuntos como esse e montar a chaminé completa. Enquanto isso, John mexe com metais pesados. Essa é a lareira. Na verdade, é só a base da lareira por enquanto. Tudo que tem na chaminé, os tijolos, a estrutura com 3,65 metros de altura vão ficar apoiados em cima dessa caixa. Então precisa ser bem forte. Tá começando a ganhar forma. As portas aqui, a chaminé aqui, e aí, se der certo, nós enchemos de gás e bum! E agora, resta apenas uma peça do quebra-cabeça. Um voluntário para entupir a chaminé. É, não ficou ruim. É, mas para fazer isso direito, a gente precisa de um boneco de teste. É, o Buster seria perfeito. O que aconteceu com ele? Melhor dizendo, o que não aconteceu com esse cara. Depois de tantas aventuras gloriosas e dolorosas, Buster finalmente passou dessa para melhor. Oh, é... Coitado. A gente precisa de um Buster novo. Será que existe algum? Olha! Buster de emergência. Oh, aperta! Fabricado em um local ultra secreto. Feito com coragem, garra e tecnologia de ponta. Esse é Buster, a nova geração. Carga liberada. Torre de controle. Buster está a caminho. Preparar lançamento. Liberar a carga.
temos um problema. O paraquedas não abriu. Vamos tentar ressuscitá-lo. Antes mesmo de começar a trabalhar, Buster precisa de reabilitação. Então, os caçadores têm tempo para passear no mato e reacender o mito do tiro fatal de motosserra. Lembrando, o mito fala sobre o projétil de caça alojado numa árvore. A gente escolheu o rifle russo da Segunda Guerra Mundial, Mosin Nagant. Eles fabricaram tantas unidades durante a Segunda Guerra que ele se tornou uma arma popular de caça depois do conflito. A história diz que o caçador atirou sem querer na árvore. Então a gente vai disparar contra esses troncos, levar para a oficina e usar os troncos no teste com a motosserra. Atirando em 3, 2, 1... Acho que passou direto e saiu por esse buraco. Precisa de um tronco maior. Essa foi a declaração do dia. Vamos aos poucos. Porque mesmo com 2 troncos, um atrás do outro, o tiro atravessa sem dificuldade. Quantos caçadores de mitos precisa para atirar numa árvore e não perder o projétil? Pelo jeito, mais do que 2, porque isso aqui é ridículo. E a situação fica ainda mais ridícula. Nada. Por mais que tentem, Eu acho que desviou quando passou entre com os certeza. troncos. os projéteis passam batido, mesmo com placas de madeira na frente do tronco para reduzir a velocidade de penetração. No começo, eu achei que montar um mecanismo para operar a serra ia ser o mais difícil. Mas o desafio é alojar o projétil no tronco. Beleza, tudo pronto. Aquilo lá atrás é um dos maiores troncos que nós temos com chapas de madeira na frente. Tem que dar certo, né? São muitas variáveis. A árvore do mito podia ser maior e o projétil podia ter ricocheteado ou ter sido disparado de uma distância maior. Então, ainda há esperança. Tronco grosso com chapas de madeira na frente. Em 3, 2, 1... E aí, o que acha? Eu não tô vendo um buraco atrás, mas nunca dá pra ter certeza. O detector de metais achou alguma coisa. Tá na cara que o projétil ficou alojado aí dentro. Eu acho que deu certo. Finalmente, depois de gastar boa parte do orçamento com munições, eles conseguiram o que queriam. O trabalho aqui acabou. A gente vai carregar o tronco, levar pra oficina e começar o massacre da serra elétrica. E aí, John? Eu tô bonitão? Parece um príncipe. Na central dos lenhadores, os caçadores chamaram um especialista. Bom, pelo que eu entendi, vocês atiraram no tronco com rifle e isso agora aí, vocês querem saber onde foi parar o projétil. Resumindo, é isso. Entrou e não saiu. Brian e John finalmente alojaram um projétil no meio do tronco. E o Dr. Bradley trouxe uma máquina de raio-x portátil para encontrá-lo. A máquina de raio-x vai escanear a partir do ponto de entrada do projétil. Mas precisamos analisar por 2 ângulos para criar as imagens horizontal e vertical e determinar a profundidade. Ele aciona a máquina. Eu vou ligar a tensão. Pronto, já deu. Esse doutor realmente quebra um galho. O que nós determinamos é que o projétil está alojado mais ou menos neste ponto do tronco, nessa profundidade. Agora só falta cortar o tronco até encontrar. Vocês são as cabeças da operação. Cabeças e músculos. Para chegar perto do projétil alojado, primeiro Brian corta o excesso de lenha. Tá legal, se o doutor tava certo, o projétil tá mais ou menos aqui. A partir de agora, eu preciso ser como um cirurgião e cortar aos poucos até chegar no projétil. A máquina de raio-x localizou o projétil nessa região, então eu vou bem devagarzinho até encontrar o danado. Olha ele aqui. Vamos cortar o resto do tronco, a gente põe o acrílico na frente pra ter uma boa visão do que vai rolar e vamos disparar o projétil de dentro da árvore. Não vejo a hora. E esse é o grande desafio do mito. Usar uma motosserra para desalojar o projétil com velocidade para exterminar o lenhador.
A gente finalmente vai testar a motosserra com um projétil de verdade numa árvore de verdade. Então eu vou adaptar a máquina para a serra descer direito e depois nós vamos ver se esse mito é verdade. Brian reaproveita a placa de acrílico. Aconteça o que acontecer, nós vamos ver isso de camarote. Isso, beleza. Mas não basta desalojar o projétil. Ele precisa voar rápido. Vamos falar sobre a letalidade de um tiro. O projétil dessa arma é disparado a 760 metros por segundo. A referência mais baixa que a gente tem é um mosquete antigo, que atira a 120 metros por segundo. Essa é a velocidade mínima que a gente quer. Se a motosserra não disparar o projétil a 120 metros por segundo, o tiro não é fatal. Puxa, aí de primeira. Boa. Chegou a hora, tá pronto? Tô. Legal. Motosserra versus projétil no tronco em 3, 2, 1. Você Beleza, segura? vai lá, eu seguro. Eu senti alguma coisa. Cara, acho que senti alguma coisa. Eu senti um tranco. Oh! Cadê o Espera, danadinho? espera. Acho que eu senti alguma coisa passando aqui. O projétil desapareceu mais rápido do que com o isopor. Eu não vi pra onde foi. É. Ei, eu achei o projétil, John. Caiu entre a gente e a câmera. E aí, como é que ficou? Olha, lascou um pedaço. Dá uma olhada. O projétil está quase inteiro, mas nós podemos dizer o mesmo do mito. Não saiu muito forte. A serra bateu no projétil, ele virou ao contrário e quase saiu voando, mas parou na ponta. Foi um resultado interessante. A gente viu a serra descer e bater no projétil que quase saiu voando, mas acabou ficando preso na ponta do tronco. E, olhando a imagem em câmera lenta e analisando o trajeto do projétil, a gente calcula uma velocidade de 40 metros por segundo. Bem abaixo da velocidade considerada fatal. E aí, eu já posso dar o veredito? Não, na verdade eu tenho uma surpresinha pra você. É? É. Eu achei um cara com uma motosserra animal bem mais forte. Os fãs vão adorar isso. Foi o que eu pensei. É. Para descobrir se uma lareira de propano é capaz de fazer um homem voar pela chaminé, John e Brian precisam da casa certa na vizinhança certa. Esse é o local do teste. Imagina a casa pronta, com uma parede Vai. aqui, outra ali. A gente pode colocar alguns móveis, um sofá, um carpete, alguns quadros pendurados. E para aguentar o inverno rigoroso da Califórnia, uma bela lareira com uma chaminé em cima e um ladrão entalado nela. Não. Quem é que constrói uma casa começando pelo carpete? E quem, em sã consciência, instala uma lareira com o objetivo de expelir um intruso pela chaminé? Tem que ficar nivelado. A chaminé tem 3,65 metros de altura. É, eu sei. Eles sobem as paredes sem derrubar um pingo de suor. É bem aconchegante, hein? Mas não podemos dizer o mesmo sobre o que Brian chamou de lareira faça você mesmo. Uou! Os braços estão batendo na parede. Tá falando sério? Precisa empurrar até o final. O que parecia perfeito na teoria é bem mais complicado na prática. À medida que vai subindo, a montagem fica mais perigosa. Então a gente bolou outra solução. Se a gente montar o resto da chaminé no chão, numa peça inteiriça, e subir de uma vez, é uma manobra com menos riscos. Como assim a gente, Brian? Isso, pode descer. Será que Mais vai? pra frente? Isso. Pronto. Pronto. Empurra mais aí. A parte mais difícil desse mito é colocar a chaminé no lugar. Os segmentos são pesados e frágeis, então eles recrutam a equipe inteira de produção para ajudar. Ainda tá apoiada no pallet, mas tá começando a cair pra frente. Isso, perfeito. Calma, devagar. A chaminé é composta por muitas peças. Tem um cilindro formado por várias seções coladas e com uma estrutura quadrada. Aí, muito bom, tá indo bem. Colocar esse troço enorme em cima da lareira é um teste de perspicácia. Esse negócio vai ter que ir pra frente aos poucos, não tem jeito. Vai indo assim que dá. Beleza. Paciência e perseverança dão resultado. Ai. E em pouco tempo, Ai, meu Deus, a gente fez uma chaminé. John remove a estrutura de apoio da chaminé.
Enquanto isso, Brian explica o experimento. Um aspecto importante do mito é o vazamento na lareira. Não esqueça que eles usavam gás propano. E é isso que a gente vai simular aqui. Eu vou fazer alguns furos para colocar o propano e a ignição e reproduzir o que os moradores da casa fizeram. Ignição, ignição, gás. Para deixar mais realista, a chaminé é revestida com uma manta de tijolos. Eu não fazia ideia de que o John era um pedreiro tão talentoso. E a plataforma está pronta para o lançamento. A chaminé está montada e pronta para o primeiro teste, que vai ser uma prova de conceito. O que a gente quer ver é se a gente tem a ignição ideal e o combustível ideal. Você deve ter reparado naquele suporte extra lá atrás. Isso é só para o caso de alguma coisa sair errada. E isso é sempre possível. Seja qual for o destino do ladrão voador, Ele está sofrendo para entrar. Ah, quem tá sofrendo sou eu. com certeza haverá uma explosão. Com o mito do tiro de motosserra por um triz, A gente queria fazer uma arma e acabou fazendo o quê? Uma A gente fez esteira? uma esteira, é, né? Brian e John decidiram aumentar a artilharia. A gente não tem mais recursos na oficina, mas chegou a hora de apelar um pouco. Dennis Cahun é um lenhador com 30 anos de experiência que ainda possui todos os dedos e uma máquina endiabrada que ele chama de serra quente. E aí, Dennis, você trouxe a fera? Trouxe. O que você acha de uma competição de serras? Vai ser legal. Legal, beleza, vamos lá. Para entender por que a serra de Dennis é tão quente, eles montam um desafio. Um tronco para cada um deles. E Brian fica com a motosserra comum. Liga sua porcaria. Eu tô sentindo que a gente tá competindo numa categoria inferior. As regras são simples. O primeiro homem a cortar o tronco vence. E aí, vocês estão prontos? Vamos! Atenção! 3, 2, 1, valendo! O Dennis cortou o tronco na ida e na volta. E depois ele foi pra casa, tomou um cafezinho, leu o jornal, tomou um banho e voltou pra cá quando o Brian já tinha cortado uns 8 centímetros do tronco. Viu como se faz? Pelo menos você cortou o nó. Essa madeira é dura. Eu acho que louco, a hein? diferença de força ficou clara. Essa diferença de potência pode confirmar o mito. Ô, Dennis, fala um pouco mais sobre a sua serra. Essa serra usa um motor de motocicleta de 250 cilindradas que atinge 10 mil rotações por minuto. A velocidade da corrente é quase 320 por hora. É 8 vezes mais potente do que uma motosserra comum. Nossa. Essa serra é um monstro. Então a gente tá fazendo tudo com calma para deixar o tronco e a serra bem firmes no nosso mecanismo, porque a gente não economiza esforços em nome da segurança para garantir que nada saia errado. Se houver um fundo de verdade no mito do lenhador alvejado por um projétil da árvore, a serra quente é a única que pode confirmá-lo. Aqui tudo certo. Pronto? Pronto. Pronto. Beleza, pode ir? Eles posicionam a serra no começo do tronco. Atenção. Vai. E num piscar de olhos, o projétil desaparece. Segura! Segurando. Posso ir? Vai lá. Oh, tudo aconteceu extremamente rápido. A gente acelerou a serra, voou fumaça na minha cara e de repente, acabou. E aí, como é que foi? Cadê o projétil, bateu e o cara? projétil sumiu. Aqui não tá. Não. Não demora até os olhos de águia de Brian avistarem um míssil perdido. Ah, eu achei, pessoal. Ficou bem diferente dos outros. Cara, arrancou o revestimento do projétil. É um sinal promissor. Lá vai. Ah, Levantou Saiu o em linha voo. reta. disparou É mesmo. e bateu na serra. É, e voou pro lado. Bum, bum, Aí, bum, 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 eu bum. acho que a gente disparou o projétil com a Pode serra. Eu também acho. Que loucura, hein? Será?
Esse teste foi muito promissor. Em tempo real, o projétil desapareceu. Até na câmera lenta ficou bom, ele sumiu. Mas o Brian e a produção fizeram as contas e o projétil atingiu apenas 59 metros por segundo. Foi o dobro do que com a motosserra comum, mas foi bem abaixo da velocidade fatal. Nesse teste, fizemos de tudo para confirmar o mito. Uma motosserra animal, um tronco realista, tudo do melhor jeito possível. Mas o projétil só machucaria você. Ia doer, mas não ia matar. E aí, achou o quê? Foi conclusivo. Aquela motosserra é tão forte que usa um motor de motocicleta. E o projétil foi disparado com metade da velocidade de um mosquete antigo. Então você tá falando que esse mito foi totalmente detonado! Detonado. É isso aí, pro alívio dos lenhadores que cortam árvores. Com certeza. Um mito foi detonado e o outro está prestes a explodir. E aí, tá pronto, John? O que você acha de colocar o gás aqui, a uma distância segura, e você bombeia até lá? Claro, é mais seguro. Beleza. Para provar se é possível expelir um ladrão pela chaminé, John e Brian descobriram que a porcentagem de propano para ar é de 5%. Eu vou explicar como vai ser esse teste. Ao acionar essa chave, aquela válvula se abre e manda o propano para aquela lareira. E esse gás vai acender com uma pequena carga elétrica que eu coloquei dentro da chaminé. Para saber quanto propano a gente jogou, vamos medir com esse aparelho. E quando tiver 5% de propano na chaminé, eu vou apertar esse botão. E pum! Prova de conceito com a chaminé aberta. Em 3, 2, 1, vai! Foi legal. Muito. A mistura de ar e combustível ficou certa porque deu pra ver explosão. E eu tô otimista pro teste final em escala real. É hora do ladrão entrar pelo cano. A diferença entre o primeiro teste e o último teste, nós queremos que o teste final seja uma explosão confinada. E o que eu quero dizer com explosão confinada? Se você jogar um pouco de pólvora em uma superfície aberta e acender, vai fazer... Mas, pondo a mesma quantidade de pólvora dentro de uma embalagem bem fechada, a chama vira uma explosão. Então, a gente espera que com o ladrão entalado no topo da chaminé, ele vai sair voando que nem um foguete. Ainda dá tempo de decorar a casa antes de mandar o mito pelos ares. Pô! Ah, que fofinha. Ficou legal? É isso que eu chamo de família feliz. Pode crer, com certeza. E temos um Buster não muito feliz. Esse é o homem do mito. Chegou a hora de enfiar o ladrão dentro da chaminé. Que não parece nada animado com seu primeiro dia de trabalho. John, não esquece que esse cara se esforçou muito para entrar. Ele quer roubar o quadro da cadela. Aí a bunda dele entrou. Que bom. Mas há um problema. Ele tá sofrendo para entrar. Ah, quem tá sofrendo sou eu. Apesar das aparências, Buster não entupiu a chaminé. A gente quer que o ladrão se encaixe perfeitamente na chaminé para maximizar a chance de uma explosão, mas ele é um pouco magrinho, então a gente vai deixar a pança dele mais redonda. Para fazer isso, a gente injetou poliuretano expandido num saco de plástico. Agora, com o ladrão perfeitamente encaixado, chegou a hora de confirmar ou detonar esse mito de uma vez por todas. Agora o ladrão está entalado no topo da chaminé, que virou um compartimento fechado. E eu acho que ele vai voar como uma rolha de champanhe. Lareira vazando gás, com o ladrão preso na chaminé em 3, 2, 1... O que você achou? Olha, tá saindo fumaça da calça dele. Parece desenho animado. Ah, John, Que foi? a nossa sala. O quadro da avó. Ah, não brinca.
O criminoso deu um saltinho e voltou para dentro da chaminé. Mas a estequiometria estava certa. As portas da lareira sofreram um tranco. O quadro da Bow caiu da parede. O ladrão subiu mais ou menos meio metro, mas logo depois voltou pra chaminé. Ele não saiu voando. Mesmo em condições ideais, Buster não foi projetado pelos ares. Mas eles não irão desistir sem tentar mais uma vez. Seguindo a tradição dos caçadores de mitos, é hora de exagerar para atingir o resultado. A gente vai acrescentar mais oxigênio na chaminé para causar uma explosão bem mais forte. Em vez de usar ar, composto por 78% de nitrogênio, eles bombeiam oxigênio puro. Mas será suficiente para expulsar o ladrão do domicílio? Tá pronto? Eu nasci pronto. Beleza. Chaminé cheia de oxigênio. Em 3, 2, 1. Eu senti essa pancada no peito. Todo mundo em um raio de 1 quilômetro deve ter sentido a mesma coisa. Será que o seguro da casa cobre explosões? Não. Ficou claro que o oxigênio extra aumentou consideravelmente a força da explosão. Caramba, olha isso. Nossa, isso é uma lareira inteira de aço reforçado e entortou completamente os suportes laterais. Então, a casa caiu. E... vem cá. O criminoso não saiu voando, ele parou dentro da casa, sei lá. Mas a explosão rasgou a calça dele. É uma vitória pra mim e pro Brian. Olha o que sobrou do ladrão. Ele quase ficou pelado, cara. Oh, uau. Não sei não. Eu acho que ele caiu, não saiu voando. É. Não voou como um foguete. Isso significa que o corpo dele e a lareira vedaram todas as saídas. E quando acendeu, fez BUM! A estrutura caiu. O resultado é claro. A mistura ideal de ar e propano mal abalou Buster. E a explosão com oxigênio puro derrubou a casa inteira. E mesmo assim, o ladrão não voou pelos ares. Mito detonado. É, então, ele saiu um pouco da chaminé, mas não saiu voando. É, mas tudo foi pelos ares quando a gente apelou. É verdade. Legal, vamos pra casa. Vamos. Eu avisei que o crime não compensa.